Uma pessoa que aceita o caminho do serviço devocional não está despojada dos resultados que se obtêm através do estudo dos Vedas, da execução de sacrifícios austeros, da doação de caridade ou da ocupação em atividades filosóficas e fruitivas. No final, ela alcança a morada suprema. Desculpem. Vedeshu Jaggeshu Tapassu Chaiva Daneshu Japunya Palam Pradishtam Atyetita Sarvam Idam Viditva Jogi Param Istanam Upaiti Chajam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 8, verso 28. Este verso é particularmente o resumo dos capítulos 7º e 8º, já que estes capítulos tratam de consciência de Deus, Krishna, e serviço prático e amoroso a Ele, Krishna. É preciso estudar os Vedas sob a guia do mestre espiritual e submeter-se a muitas austeridades e penitências, enquanto se vive sob os cuidados dele. Um estudante celibatário deve viver na casa do mestre espiritual exatamente como um servo e deve pedir esmolas de porta em porta e trazê-las para o mestre espiritual. Todo professor é pago, né? Todo professor é pago. E o mestre espiritual não é diferente. E tem que ser assim, né, Bimala? E tem que ser muito bem pago porque ele está dando... não é o melhor do conhecimento, é o único conhecimento, porque isso que se ensina nas redes de ensino nem é aceito como conhecimento. Então quem dá conhecimento verdadeiro é o mestre espiritual, o conhecimento perfeito, completo. E quem merece ser mais remunerado que o mestre espiritual? Ninguém, Bimala. Por quê? Porque ele dá o conhecimento completo e perfeito. Esses conhecimentos relativos aí que se ensina nas redes de ensino, nem é aceito como conhecimento. Tem que repetir 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra, né? Ele só deve comer com a ordem, ele, o estudante celibatário, ele só deve comer com a ordem do mestre espiritual. E se um dia o mestre espiritual se esquece de chamá-lo para comer, o discípulo deve jejuar. Estes são alguns dos princípios védicos para a observância do estudante celibatário. Tem gente que acha que é celibatário, né? Faz o que quer, faz o que dá na cabeça, não responde a ninguém e acha que é celibatário, né, Nayana? Né, Bimala? Né? Não vou falar outros não. Não vou dar nome aos bois, nem às vacas. Se dá nome aos bois, tem que dar nome às vacas também, Bimala. Depois que o discípulo estuda os Vedas sob a guia do mestre por um período de 5 a 20 anos, isso para quem começou na idade certa, né? A gente já pegou o bonde andando, né? Qualquer coisa é lucro. Depois que o discípulo estuda os Vedas sob a guia do mestre espiritual por um período de 5 a 20 anos, ele pode se tornar um homem de caráter perfeito. O estudo dos Vedas não se destina à recreação de especuladores de boteco, mas sim à formação de caráter. Após este treinamento, permite-se que o estudante celibatário entre na vida familiar e se case. Bate na madeira. Tomara que você não caia no poço escuro da vida material, o casamento. Mas se for um devoto de verdade, um estudante celibatário de verdade, uma estudante celibatária de verdade, o casamento transcendental não tem nada melhor, né, Bimala? Mas o casamento material, casamento material começa na lua de mel e acaba na lua de fel. Vou continuar, ler mais falamentos, tá? Poxa, não pode falar nada aqui, hein? Socorro, hein, Bimala? Onde eu estava? Você me corta, eu me perco.
Após este treinamento, permite-se que o estudante celibatário entre na vida familiar e se case. Quando ele é um chefe de família, também tem que executar muitos sacrifícios e esforçar-se por mais iluminação. Krishna, Balaram Arada, que cruz pesada também não. Você fica me apressando, apertei o botão errado, aí subiu em vez de descer. Quando ele é um chefe de família, também tem que executar muitos sacrifícios e esforçar-se por mais iluminação. Então, depois, ele tem que ter saco de Papai Noel. Não, Bímola, ele tem que ser tolerante, tá? Tem que ser tolerante, sempre, né? E aí tem gente que ajuda a gente a desenvolver tolerância, né? Não estou falando de você, não. Não, estou falando aqui do assunto. Não foge do assunto, não. Não bota a gente no rolo, não. Quando ele é um chefe de família, também tem que executar muitos sacrifícios e esforçar-se por mais iluminação. Então, depois de se retirar da vida familiar, quando aceita a ordem de Vanaprastha, a ordem de retirante, ele se submete a penitências severas, tais como viver em florestas, vestir-se com casca de árvore, não se barbear e etc. E nessa fase a esposa pode ir junto, né? Cumprindo as ordens do celibato, o chefe de família, o retirante e finalmente o renunciado. Essas são as 4 iniciações, né? Cumprindo as ordens de estudante celibatário, chefe de família, retirante e finalmente renunciado, a pessoa é elevada ao estágio perfeccional da vida. Alguns são então elevados aos reinos celestiais e quando avançam mais recebem a liberação no céu transcendental, seja no Brahmadyoti impessoal, a luz, ou nos planetas eternos Vaikunta ou em Krishna Loka, a principal morada eterna de Deus, no céu transcendental. Este é o caminho delineado pelas literaturas védicas. Contudo, o que é belo na consciência de Deus, Krishna, é que, ocupando-se em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, a pessoa pode, de um só golpe, ultrapassar todos os rituais das diferentes ordens de vida. Não se deve tentar compreender o 7º e 8º capítulos do Gita por erudição ou especulação mental, mas ouvindo-os na associação dos devotos puros. Os capítulos 6 ao 12 são a essência do Bhagavad Gita. Se a pessoa tiver a fortuna de compreender o Gita, especialmente estes 6 capítulos intermediários, dos 6 ao 12, né? Na associação dos devotos, sempre se associar. Está falando como ouvinte nova sobre isso, Bíblia. Tem que aprender o Gita associado com os devotos, né? Tirando as dúvidas, porque senão a fé não fica sólida, e uma fé que não é sólida, ela é facilmente derrubada, né? Entra o demônio da dúvida, aí ferrou, Vishnu, aí ferrou. Onde eu estava, hein? Tá, associado com os devotos. E agora ficou fácil, né? Porque com a internet não tem como você não se associar com os devotos do mundo inteiro, em qualquer língua. Com certeza já tem devotos aí em todas as línguas, né? E se não tem, vai ter rapidinho. É a globalização, né, Bimala? Felizmente, a globalização prestou para alguma coisa. A democracia da comunicação prestou para alguma coisa. Onde eu estava, hein? Tá. Então, sua vida de imediato se torna glorificada além de todas as penitências, sacrifícios, caridades, especulações, etc. Deve-se ouvir o Gita de parte do devoto, porque se afirma no início do 4º capítulo que o Bhagavad Gita só pode ser perfeitamente compreendido por devotos. Esse, por um lado, trouxe aí
a proximidade dos devotos do mundo inteiro, também trouxe a proximidade dos especuladores, né? Agora, o que tem de gente desautorizada falando sobre o Bhagavad Gita, sobre Krishna, é brincadeira. Então, para não errar, né? Ouça o Bhagavad Gita só dos devotos da ISKCON Hare Krishna. Tá? Prabhupada, o que nós postamos, hein? Ah, vai postar? Cadê, Bimala? Eu não lembro. Deixa eu ver. Se eu não me lembro, vai postar ou já postou? A foto. Não é o tema do programa que nós já postamos? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O mundo inteiro viverá no caos. Falado pessoalmente por Prabhupada, tá? E eu assino embaixo. Se bem que minha assinatura não vale nem uma tubaína quente. Tá, ninguém perguntou. Tá. Quem sou eu para discordar? O mundo inteiro viverá no caos se não praticarem a consciência de Deus, Krishna. Somos as únicas pessoas que podem dar a solução no mundo. Não há nenhum outro grupo ou homem que tenha a solução, então por isso a gente recomenda só ouça de Krishna dos devotos da ISKCON Hare Krishna. Tá bom? Então tá bom. É o que Prabhupada está falando aqui, ó. No mundo não há nenhum outro grupo ou homem que tenha a solução. E a solução é a consciência de Deus, Krishna, com regras e regulações, como Prabhupada exemplificou, como os seguidores fiéis de Prabhupada mostram e praticam no mundo inteiro. Tá bom, já parei de falar. Nossa, só corte, hein, Bimala? Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então aqui, ó, como se afirma no início do 4º capítulo, que o Gita só pode ser perfeitamente compreendido por devotos. Ouvir o Bhagavad Gita dos devotos da ISKCON e não de especuladores mentais chama-se fé. Através da associação dos devotos, a pessoa se coloca em serviço prático e amoroso a Deus, e através deste serviço, as atividades, forma, passatempos, nome e etc. de Deus, Krishna, se aclaram, Namarupa Gunalila, e todos os receios se dissipam. Então, uma vez que se removam as dúvidas, está vendo? Remove os demônios das dúvidas. O estudo do Bhagavad Gita se torna extremamente agradável e a pessoa desenvolve um gosto e sentimento pela consciência de Deus, Krishna. No estágio avançado, a pessoa se enamora completamente de Deus, Krishna, e este é o começo do estágio perfeccional mais elevado da vida, que prepara a transferência do devoto para a morada de Krishna no céu transcendental, Goloka Vrindavana, onde o devoto entra na felicidade eterna. Assim terminam os significados de Bhaktivedanta correspondente ao 8º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita sobre o tema Alcançando o Supremo. Todas as glórias a Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Ouça de devotos da ISKCON, devotos fiéis a Srila Prabhupada, tá bom? Então tá bom. Já parei de falar, não precisa tocar o búzio não, Vishnu, atrasei o programa demais, viu? O culpado sou eu sempre, né? Eu sou o culpado. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Raja Vidya, o Rei do Conhecimento. Espera aí, deixa eu ver. Página 33. 33, todos os cantos. Todos os cantos. O Bhagavad Gita é o canto de Deus como ele é, né? O canto de Deus. Krishna canta 700 versos no Bhagavad Gita. É o canto dos 700 versos, o Bhagavad Gita como ele é, o canto de Deus como ele é. Calma, Bima, não é pressa não, todos os cantos, 33, já estou procurando aqui, estou caçando aqui.
Aqui, ó. Nós tentamos cantar o verso e agora íamos ler a tradução e a explicação. Todos os cantos do mundo material, desde o planeta mais elevado até o mais baixo, são lugares miseráveis, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes, está vendo? Ninguém vai ser feliz dentro da criação material. Só o devoto puro de Deus, né? Mesmo em Brahmaloka, o planeta mais elevado do mundo material, encontra-se a repetição de nascimentos e mortes. Até Brahma e Shiva estão sujeitos, né, a nascimento, doença, velhice e morte, sujeitos à ilusão. Claro que bem menor, em proporção bem menores, né? Em proporções muito menores, muito pequenas, mas também estão sujeitos a nascimento, doença, velhice e morte. E ilusão também, né? Até Brahma e Shiva estão sujeitos à ilusão, imagine o resto. Mesmo em Brahmaloka, o planeta mais elevado do mundo material, encontra-se a repetição de nascimentos e mortes. Precisamos ir ao planeta de Deus, Krishna, se é que queremos nos livrar disto. Talvez seja ótimo estar na posição de um homem rico ou formoso, mas por quanto tempo pode-se manter esta posição? Não se trata de nossa vida permanente. Nossa erudição, riqueza ou beleza podem durar 50, 60 ou no máximo 100 anos, mas a vida real não dura só isso. Nem tampouco milhares ou milhões de anos. Nós somos eternos e devemos alcançar a vida eterna. O fato de ainda não a termos alcançado é problema inteiramente nosso. Tá vendo, Bímola? É porque não busca, né? Busca outras coisas. Tem outros desejos, outros planos, outros sonhos. Então, está na hora de acordar. Acorda, alma condicionada. Para de sonhar no colo da bruxa Maia. Como o Senhor Chaitanya, como te fala naquela canção. Eu vim aqui só para salvar vocês. Além de mim, vocês não têm nenhum amigo neste mundo. Que canção linda, né? O próprio Deus voltou aqui neste mundo há 538 anos pessoalmente. Para quê? Para nos acordar, para nos levar de volta, para nos convidar de volta, para nos atrair de volta à sua morada eterna, para que todos se deem bem, para que todos parem de sofrer. Além de Deus, você não tem nenhum amigo neste mundo. Prabhupada falou, né, Bímola? Se apegue em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Esse devoto, aquela devota, esse homem, aquele, todos podem nos decepcionar, mas Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Aquele mestre caiu. Eu decepcionei, eu larguei a consciência de Krishna porque aquele mestre caiu, aquele devoto caiu, aquele devota caiu, aquele sei lá o quê. Não, então, você estava se apegando na pessoa errada, tem que se apegar em Deus, Krishna, porque Krishna é a única pessoa que nunca vai nos decepcionar. Krishna é a única pessoa que não tem a tendência a cair. E ponto final. Peraí, deixa eu tomar água. Onde eu estava, em Bímola? Aqui, ó. Nós somos almas eternas e devemos alcançar nossa vida eterna. O fato de ainda não a termos alcançado é problema inteiramente nosso. Mas podemos resolvê-lo tornando-nos conscientes de Deus, Krishna. Se abandonarmos este corpo material em consciência de Deus, Krishna, não precisaremos mais regressar ao mundo material. Tá vendo? Se. Quando tem o se é problema. Mas esse problema também é resolvido com a consciência de Deus, Krishna. Se abandonarmos este corpo material em consciência de Deus, Krishna, não precisaremos mais regressar ao mundo material. Tá vendo? Isso aqui é uma máxima, Bímola.
Não tem mais que reencarnar, não tem que mais voltar aqui para quebrar a cara de novo. Não tem que entrar na prisão infernal, o ventre materno. A ideia é evitar por completo esta existência material. A solução não está em melhorarmos nossa condição no mundo material. Talvez um prisioneiro deseje melhorar a sua condição dentro do presídio para assim ser considerado um prisioneiro de primeira classe, e talvez esse esforço lhe confira a categoria como reconhecimento do governo, mas nenhum homem sensato contentar-se-á com a mera posição de prisioneiro de primeira classe. O universo material é uma cadeia de nascimentos e mortes. Então, dentro do universo, tem as cadeias de primeira classe, os planetas superiores, paradisíacos, celestiais, são as cadeias de primeira classe. As cadeias de segunda classe são os planetas intermediários, como a Terra. E a cadeia de terceira classe são as cadeias de terceira classe, são os planetas inferiores, os planetas infernais. Espíritos e fantasmas, tá ferrado, tá pior ainda, tá pior ainda, não tá nenhuma das três cadeias, tá onde, hein? Tá onde, hein, Bímola? O que a gente fala, hein? Tá na solitária, tá pior, não tem condição pior do que o mundo material sutil dos espíritos e fantasmas. Esse aí tão ferrado, tá tudo ferrado, esses são os piores criminosos que tem estão em corpos de espíritos e fantasmas. São as pessoas mais distantes de Deus. Onde eu estava, hein? O homem sensato desejará sair do presídio. A pessoa inteligente quer sair fora, não quer ir para a cadeia de primeira classe, para os planetas celestiais, paradisíacos, superiores. O homem sensato deseja sair fora dos incontáveis universos materiais. No mundo material, alguns de nós somos prisioneiros da classe A, B ou C, mas ainda assim somos todos prisioneiros. Verdadeiro conhecimento não consiste apenas em obter algum diploma acadêmico, mas sim em compreender esses problemas básicos da existência. Jasya sarves samaramba kama sankalpa vardita Yananagini dagda karmanam tamahu panditam buddha. É tido como dotado de conhecimento pleno aquele cujos atos não são motivados pelo desejo de gozo dos sentidos. Nossa, tá muito alto. Tá muito alto isso, hein, Bima? Tá bom, então vamos parar aqui na página 34, é tido como dotado, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer esperar o próximo programa, esse livro Raja Vidya, o Rei do Conhecimento, e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, o livro Prabhupada, um santo no século XX, com todo o conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Narayana Hare Krishna,
WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agenda. Tá, já estou na agenda, F5 para variar. Nunca está atualizada essa agenda. Não falei nada não. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então... Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrinivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhei Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamash Loke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo, deixa eu ver. A adoração da colina de Govardhana é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyas Cha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Paramos na página 376, essa aqui. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, Bima. Quando as pessoas neste mundo realizam atividades, às vezes elas compreendem o que estão fazendo e às vezes não. Aqueles que sabem o que estão fazendo alcançam sucesso em seu trabalho, ao passo que os ignorantes não. O Senhor Krishna informa a seu pai neste verso que só se deve executar uma cerimônia ou atividade específica depois de compreendê-la,
cabalmente mediante discussão com amigos. Aqui mais uma vez está confirmado, Krishna não quer que ninguém aceite nada cegamente. Krishna quer que a pessoa entenda o que está fazendo. Aliás, os mestres falam que temos que amar a Deus com todo entendimento, e para entender de Deus tem que estudar sobre Deus, mas estudar em escrituras autorizadas, as escrituras védicas, ou escrituras que seguem a versão védica, e com regras e regulações, não é de qualquer jeito, senão não vai entender nada, né? Não devemos ser seguidores cegos de tradição. Aí, ó, tá vendo, Bíblia? Só fala amém, amém, amém. O cara fala qualquer abobrinha lá, até em outra língua, o cara amém, amém, amém. Como a gente está falando aqui, né? Ele está falando aqui em outra língua, a língua de Deus, e tudo aqui tem tradução, né? Então todos devem procurar entender, ver a tradução. Inclusive os mantras que a gente tenta cantar aqui, tem as traduções e a gente envia para quem quiser, né? Porque infelizmente é rádio. Se fosse televisão você poderia ver direto, né? Mas se a gente faz uma transmissão ao vivo assim com imagem, aí dá problemas de direitos autorais, né, Bímola? Porque já aparece dono para todo lado, né? Não somos donos de nada. A única coisa que a gente é dono é pensar, sentir e desejar. A única coisa que é propriedade nossa é essa aí, ó. 3 coisas são propriedades nossas: pensar, sentir e desejar. O resto não pertence a nós, né? Nada mais pertence a nós. A única coisa que pertence a nós é pensar, sentir e desejar. O resto é propriedade de Deus. Mas tem gente que acha que é propriedade dele, né? Tá, já parei de falar. Onde eu estava, hein? E Bima, você me corta, eu me perco, hein? Tá, vou ler de novo aqui. O Senhor Krishna informa seu pai neste verso que só se deve executar uma cerimônia ou atividade específica depois de compreendê-la cabalmente, mediante discussão com amigos. Não devemos ser seguidores cegos de tradição. Se alguém nem sequer sabe o que está fazendo, como poderá ter sucesso em seu trabalho? Este é, em essência, o argumento do Senhor Krishna nesta passagem. Visto que seria natural esperar que Shri Krishna, como o jovem filho de Nanda, mostrasse entusiasmo pelas atividades religiosas de seu pai, era dever deste dar-lhe uma explicação completa da cerimônia. No Brasil, então, Vishnu é o que mais tem seguidores cegos em todos os níveis da sociedade. Pior ainda no nível religioso, né? Sendo este o caso, mereço uma explicação clara sobre este vosso esforço ritualístico. É uma cerimônia baseada nos preceitos das escrituras védicas ou apenas um costume popular? Tá vendo? Krishna quer saber tudo, Bima. Está dando exemplo para nós seguirmos. A gente tem que saber de tudo. De onde veio, quem falou, por que falou, onde está escrito. Maharaja Nanda respondeu: o grande senhor Indra é o controlador da chuva. As nuvens são seus representantes pessoais e fornecem diretamente a água da chuva, que outorga felicidade e sustento a todas as criaturas. Sem água de chuva limpa, a terra não pode prover alimento nem bebida para ninguém. Tampouco poderia haver limpeza. Logo seria difícil superestimar o valor da chuva. E aí as pessoas esquecem que o manda-chuva é Deus, Krishna. Ele que controla toda a chuva. Não só nós, meu querido filho, mas também muitos outros homens adoram a Ele, o Senhor e Mestre das nuvens que dão chuva. Oferecemos-lhe cereais e outros artigos de adoração produzidos através de sua própria descarga sob a forma de chuva. Nanda Maharaja tentou pacientemente explicar os fatos da vida a seu jovem filho, Shri Krishna,
Mas de fato Nanda e todos os residentes de Vrindavana aprenderam uma lição surpreendente, como se narrará neste capítulo. Mediante a aceitação dos remanentes dos sacrifícios executados para Indra, as pessoas sustentam suas vidas e alcançam as 3 metas da vida, a saber, religiosidade, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos. Dessa maneira, o Senhor Indra é o agente responsável pelo sucesso fruitivo das pessoas diligentes. Pode-se argumentar que as pessoas se sustentam através da agricultura, indústria e assim por diante. Porém, como se mencionou antes, todo esforço humano e não humano depende de comida e bebida, que não podem ser produzidos sem chuva abundante. Com o termo Trivarga, Nanda assinala ainda que a prosperidade alcançada através do sacrifício a Indra destina-se não apenas ao gozo dos sentidos, mas também à religiosidade e ao desenvolvimento econômico. A não ser que as pessoas estejam bem alimentadas, é difícil que elas executem os seus deveres, e sem o cumprimento do dever é muito difícil ser religioso. Prabhupada falou, consciência de Deus, Krishna é barriga cheia de Krishna Prasadam. Este princípio religioso baseia-se em tradição sólida. Qualquer um que o rejeite por luxúria, inimizade, medo ou cobiça, de certo deixará de lograr boa fortuna. Se alguém negligencia os seus deveres religiosos por causa de luxúria, inveja, medo ou cobiça, sua vida jamais será brilhante ou perfeita. Shukadeva Goswami disse, ao ouvir as explicações de seu pai Nanda e de outros residentes mais velhos de Vraja, o Senhor Keshava Krishna, a fim de despertar ira no Senhor Indra, dirigiu a seu pai as seguintes palavras. Srila Sridhara Swami explica que a intenção do Senhor Krishna era não só insultar um semideus, mas antes desmoronar a grande montanha de falso orgulho que surgira dentro de seu diminuto servo, que tinha por obrigação representá-lo como Indra. Erguendo a colina de Govardhana, o Senhor Krishna iniciaria, deste modo, um bem-aventurado festival anual chamado Govardhana Puja, e ainda desfrutaria o agradável passatempo de morar durante vários dias debaixo da colina com todos os seus devotos amorosos. O Senhor Krishna disse, é em virtude da força do karma que uma entidade viva nasce, e é só pelo karma que ela se depara com a destruição. Sua felicidade, sofrimento, medo e sentido de segurança surgem todos como efeitos do karma. Tudo é dirigido pelo karma, né, Bimala? Defendendo a filosofia conhecida como Karmavada ou Karma Mimamsa, a qual basicamente não passa de ateísmo com uma crença na reencarnação, o Senhor Krishna minimizou a importância dos semideuses. Segundo esta filosofia, existem leis sutis da natureza que nos recompensam ou punem conforme nossas ações. Cada um colhe o que plantou. Uma vida futura colhe-se o fruto da atividade atual, e esta é a essência da realidade. Nesse exato momento estamos colhendo o que plantamos na vida passada e fazendo novas plantações, com nossas ações. O Senhor Krishna, sendo o próprio Deus, dificilmente poderia ser um proponente sério desta filosofia medíocre. No papel de um menino, ele pregou isso apenas para importunar os seus devotos puros. Srila Diva Goswami salienta que o Senhor Krishna pensou, Por que estão estes meus companheiros eternos que aparecem como meu pai e outros parentes e amigos tão enredados nesta adoração a Indra? Assim, embora o principal propósito do Senhor Krishna fosse arrebatar o falso orgulho de Indra, ele também queria fazer os seus devotos eternos lembrar que eles não precisavam desviar a atenção para outros pseudos-deuses.
já que, de fato, seus devotos já estavam vivendo com a suprema verdade absoluta, o próprio Senhor Krishna, onipotente. O devoto não adora ninguém a não ser Deus, Krishna. Mesmo que exista algum controlador supremo que conceda a todo mundo o resultado de suas atividades, ele também deve depender de um executante que se ocupe em atividade. Afinal, fica afastada qualquer hipótese de haver um outorgador dos resultados fruitivos, a não ser que, de fato, se tenha executadas atividades fruitivas. Entendeu, Bimala? Não, então Prabhupada explica e a gente entende. Nesta passagem, o Senhor Krishna argumenta que se há um controlador supremo, ele deve depender então a explicação vai ficar para o próximo programa, então. Vamos parar aqui na página 383, Bimala. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br, página 383, já falei. Ah, não falei? Então estou falando agora, tá? Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? Agora sim, né? Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti namine namaste Saraswati deve Gauravani Pracharine Nirvisheshan Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, estou entortando a tela. Trocar de óculos. Não, esqueci de tomar água, eu não esqueço não, Bimba. Calma, deixa eu tomar água. Krishna controla tudo, tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Ainda bem que Krishna está deixando a gente ler os livros de Prabhupada, por enquanto. Enquanto ele deixar a gente ler, né? Página 73, enquanto aqui, ó. Calma, posso continuar? Então tá. É aqui, ó. É aqui, Bimala. Tá. Enquanto não limpar o coração, ninguém poderá parar a criminalidade simplesmente com a lei, disse Srila Prabhupada. Embora conheçam as leis, os ladrões e assassinos cometem delitos, pois o coração está sujo, e nosso processo é para limpar o coração. Uma tarefa muito difícil, Senhor, disse o tenente Mosé. E Prabhupada respondeu que não era difícil. Ele já estava fazendo isto em pequena escala.
Eles depararam com o problema. Por que o crime e o que fazer? Disse ele. E estamos dando a resposta. Uma resposta prática, né, Bimala? Não é uma resposta teórica como tem aí os caras que estão no governo fazendo um monte de teorias que não funcionam nunca. Logo, tire proveito dela. Por que o crime? Dizemos porque eles são ímpios. E o que fazer? Cantar Hare Krishna e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Então, se você quiser, pode aceitar. Quanto a nós, estamos fazendo a parte que nos toca. Assim como um médico pobre, ele também está dando remédio. Mas se lhe forem dadas condições favoráveis, ele poderá abrir um grande hospital. Esta é a nossa proposta. Já estamos executando esta missão, mas se conseguirmos facilidades das autoridades, então poderemos abrir um grande local, um grande hospital, e o problema já é grande. Se eles se recusam, por que então ficam dizendo, o que fazer, o que fazer? O deputado do estado de Illinois, John Porter, que veio com sua esposa, também perguntou como dever-se-ia proceder para que o crime fosse solucionado, mas tinha um interesse mais direto e pessoal na vida transcendental. Ele perguntou se era possível avançar transcendentalmente sem morar no templo. Srila Prabhupada informou-lhe que sim, se ele cantasse Hare Krishna. E isto ele podia fazer em qualquer lugar. E ele deveria ler os livros padrão da consciência de Deus, Krishna. É o que a gente repete aqui, né? Vira e mexe algum ouvinte falar, eu queria ser devoto. Então é fácil, o que eu tenho que fazer? Leia os livros de Prabhupada e cante Hare Krishna. O resto acontece naturalmente. É o que Prabhupada está falando aqui, ó. Qualquer um pode ser consciente de Deus, Krishna, mesmo morando fora de um templo. É só cantar Hare Krishna e ler os livros de Prabhupada. Aí, ó. Ele deveria ler os livros padrão da consciência de Deus, Krishna, os livros que Prabhupada recomenda são o Bhagavad Gita como ele é, a coleção Śrīmad Bhagavatam, a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e o Néctar da Devoção. Esses são os livros básicos da consciência de Deus, Krishna. O Sr. Porter também indagou como é que a consciência de Deus, Krishna, interpretava certos pontos teológicos cristãos, tais como o pecado original e a salvação. Contudo, Srila Prabhupada não se deteve a fazer discussão acerca de religião comparada, ou acerca das teorias religiosas, senão que enfatizou a necessidade de que sejam seguidas à risca as instruções dadas por Deus, ou por seu representante. A obrigação principal é compreender Deus, disse Prabhupada. Parece que não havia possibilidade de o Sr. Porter ajudar os devotos a conseguir um prédio grande, mas indagaram humildemente sobre a vida transcendental. A maneira pródiga mediante a qual Prabhupada distribuía a consciência de Deus, Krishna, não estava sujeita a condições externas. Se alguém indagasse sinceramente, fosse ele um deputado ou um criminoso, Srila Prabhupada estava sempre desejoso de dar-lhe a misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya. A visita de Srila Prabhupada a Chicago incluiu várias cerimônias importantes levadas a efeito no templo. Tamal Krishna Goswami e Vishnu Jana Swami vieram a Chicago para ver Srila Prabhupada e recomendar a iniciação de 75 novos discípulos que estavam fazendo parte de seu grupo de viajeiro e distribuição de livros, o famoso mundialmente conhecido Radha Damodara. 75, Bimala. Puxa vida, 75 novos devotos, né? Fazendo distribuição de livros e viajando com esses dois renunciados. E no final de semana, Prabhupada participaria de uma procissão de festival de carros do Senhor Jagannatha no centro de Chicago. Toda manhã ele dava aula no amplo salão do templo de Evanston, falando para muitas centenas de devotos, narrando-lhes a vida de Ajamila.
A cada dia ele continuava apresentando a história do pecaminoso Ajamila, que se salvou na hora da morte porque bradou o nome de Deus, Narayana. Na quarta manhã, Prabhupada explicava como Ajamila dera a um de seus filhos o nome de Narayana. Assim, a ideia é que, pela graça de Deus, Krishna, no início de sua vida, Ajamila preparou-se para ser consciente de Deus, Krishna, e foi iniciado. Então, anos mais tarde, Krishna deu-lhe o conselho: tudo bem, dá a este teu filho caçula o nome de Narayana, porque te apegarás naturalmente a este corpo e o chamarás: Narayana, Narayana, por favor, venha cá, Narayana, tome a sua refeição, Narayana, beba isso, assim cantarás o nome de Narayana. Eu conheci um indivíduo que deu o nome espiritual para o filho e depois não falava o nome do filho. Teve aquela pessoa que depois retirou o nome de Deus, né, do filho. Nossa, é tanta loucura, né? Maia não brinca em serviço, Bímola. Maia não brinca em serviço, né? Todo mundo deve ter um nome espiritual, porque é melhor falar um nome espiritual e se purificar do que falar um nome material e se contaminar cada vez mais. De repente, Srila Prabhupada ficou aturdido, incapaz de falar. Tal fenômeno acontecera antes, mas raramente. Ele permaneceu em transe enquanto toda a sala ficava impregnada de silêncio. Os devotos perceberam que Prabhupada experimentava uma poderosa emoção transcendental, puro êxtase. Muitos deles sentiram que ao exclamar Narayana, ele ficara face a face com Narayana, ele vira Deus, Krishna, que mostrava quão satisfeito estava com seu devoto puro. Os mestres falam, né? Os limpos de coração verão a Deus face a face, cara a cara, pessoalmente. Então a gente tem que cantar muito Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, para limpar o nosso coração, né? Nosso coração e nossa mente, que está mais sujo que pau de galinheiro. Tá, já parei de falar, Bíblia. Seguramente Krishna estava muito satisfeito com Prabhupada, e embora Prabhupada estivesse cuidando de todos os pormenores atinentes ao bom funcionamento de seu movimento Hare Krishna no mundo material, Krishna estava com ele, assegurando-lhe que podia contar com o apoio do mundo transcendental. Para os devotos, este momento confirmava a existência do mundo transcendental e confirmava que Prabhupada pertencia àquele mundo e que só estava visitando o mundo material para dar a consciência de Deus, Krishna. A maioria dos devotos eram neófitos, ainda apegados à matéria e tinham uma pequena percepção transcendental. Mas agora, através do transe estático de Srila Prabhupada, eles podiam ver o mundo transcendental. Após cerca de 1 minuto, Srila Prabhupada voltou à consciência externa. Tudo bem, disse ele. E então, com as mesmas palavras que usava no final de todas as suas aulas, ele disse: muito obrigado. Então, os devotos iniciaram um ressoante e melodioso canto e dança público de Hare Krishna. Este foi um momento especial e eles guardaram-no em seus corações. Inclusive, né, tem uma foto de Prabhupada que conseguiram pegar Prabhupada em êxtase, né, Bímola? Você vê na foto isso. Imagine pessoalmente, se até na foto pegou, né? Srila Prabhupada concedeu uma entrevista coletiva à imprensa do Sheraton de Chicago, ou coisa parecida, né? Meu inglês é maravilhoso, Bímola, simplesmente não existe. Sheraton. Ele deu uma entrevista coletiva à imprensa de Sheraton, no Sheraton de Chicago. Tá, vou ler de novo. Srila Prabhupada concedeu uma entrevista coletiva à imprensa no Sheraton de Chicago e houve um bom comparecimento da TV e dos jornais. Sentado numa almofada sobre uma plataforma rodeada por seus renunciados, Prabhupada palestrou com um grupo de jornalistas que estava pacientemente sentado. Ele introduziu o seu tópico como conversando sobre a existência transcendental do ser vivo
e descreveu as misérias inevitáveis do mundo material e como transcendê-las, aprendendo a amar Deus, Krishna, para que desta maneira voltar ao eterno no mundo transcendental. Ele disse que aquelas pessoas que se esforçam para atingir esta meta transcendental são homens de primeira classe, e descreveu as 4 divisões naturais da sociedade, ao concluir que saber se havia perguntas. Um repórter contestou que as 4 divisões da sociedade iam de encontro a tudo o que faz parte da tradição americana, mas Srila Prabhupada replicou que só era necessário treinamento. Os Estados Unidos estavam treinando médicos, engenheiros, advogados e poderiam treinar alguns homens de primeira classe. Uma repórter perguntou: onde se encaixam as mulheres nesta estrutura social? O senhor não para de referir-se aos homens? O feminismo já tinha começado naquela época, né? E Prabhupada destruiu, né, essa bobagem do feminismo no seu berço, nos Estados Unidos, Bímola. Não sei se ele vai tomar uma cacetada aqui, depende de como ela perguntou. Se ela desafiou, vai tomar um raio fulminante na cabeça, né? Tá, lê mais e fala menos. Uma repórter perguntou: onde se encaixam as mulheres nessa estrutura social? O senhor não para de referir-se aos homens? E Prabhupada replicou que a mulher era assistente do homem, assistente do seu marido. Se a mulher fosse fiel a um homem de primeira classe, um sacerdote brahmana, então ela também tornar-se-ia de primeira classe. Se ela fosse casada com um homem de segunda classe, um governante, então ela seria considerada de segunda classe. Se ela fosse casada com um homem de terceira classe, um comerciante, então ela seria de terceira classe. Segundo o status de seu esposo, ela tornava-se de primeira, segunda, terceira ou quarta classe. E a repórter fala: o senhor quer dizer que, enquanto não se casar, ela não é qualificada como sendo de primeira, segunda ou terceira classe? E Srila Prabhupada respondeu: sim, uma mulher necessita de proteção. Na infância deve ser protegida pelo pai, na juventude pelo marido e na velhice pelos filhos mais velhos. A mesma repórter perguntou se Prabhupada achava que Indira Gandhi tinha problemas políticos porque ela era uma mulher e, portanto, não tinha capacidade. Por que você está tentando enquadrar-me na lei de emergência? Riu Prabhupada. Então citou Chanakya Pandita: nunca confie numa mulher ou num político. Prabhupada criara uma sensação e dentro de poucas horas as estações de rádio e TV de Chicago falavam sobre a conferência à imprensa, concentrando-se quase que inteiramente em seus comentários a respeito das mulheres. Uma vereadora que tinha programado visitar Prabhupada telefonou dizendo que estava cancelando a sua visita devido às atitudes manifestas por Srila Prabhupada para com as mulheres. Uma estação de TV telefonou solicitando uma audiência aquela noite para fazer uma entrevista. Enquanto jornalistas de Chicago escreviam suas histórias para as edições noturnas e matinais em notificações das agências UPI, United Press International e IAP Associated Press, colhiam-se mais comentários de Prabhupada. Srila Prabhupada desejara atingir o público com sua mensagem consciente de Deus, Krishna, e por isso chegar a Chicago com a ideia específica de difundir qual era a sua solução para o crime. Mas agora ele havia tocado num assunto que estava atraindo muito mais atenção. Em meio à predominante atitude americana de liberação feminina, tivera a audácia de declarar qual é a verdadeira posição da mulher na sociedade. Aquela controvérsia deixou os devotos alvoroçados e incitou-os a desejar compreender a filosofia da consciência de Deus, Krishna, com mais profundidade para poderem apresentá-la exatamente. Eles reclamaram que nenhum dos repórteres havia investigado mais a fundo, não permitindo que Prabhupada expressasse suas ideias sobre a igualdade transcendental.
Porém, ao ficar sabendo que provocaram tanta reação da imprensa aquela noite, Prabhupada deleitou-se. Ele estava pronto para falar-lhes mais. Por que sua mulher deve ficar grávida? Disse ele, reiterando o seu ponto perante o pequeno grupo de devotos em seu quarto. O homem vai embora e ela é obrigada a cuidar dos filhos e esmolar do governo. Acaso isto é independência? E um devoto fala, então, independência tornou-se sinônimo de prevenção da gravidez? Elas dizem, não quero ter filhos. E Prabhupada fala, o que significa que você cometerá outra atividade pecaminosa e terá a sua punição por isso? E o devoto fala, Srila Prabhupada, toda a civilização ocidental americana anda confundida com essa teoria de liberação feminina. E Prabhupada fala, mas como elas serão liberadas? Em primeiro lugar, alguém pode me esclarecer este ponto? De qualquer modo, não falo de minha experiência. Ao falarmos, baseamo-nos nas escrituras védicas. O Manu Samhita descreve a dependência das mulheres. Vejam o exemplo da rainha Kunti. Ela não era uma mulher comum, ela era culta e elevada. E Brahmananda Swami fala, este é um ponto importante. Em nossa linha devocional existem mulheres na posição de líderes espirituais, como é o caso de Kunti. E Prabhupada fala, portanto digo que Kunti manteve-se dependente de seus filhos. Esta é minha proposta. Os filhos dela foram banidos, mas quando foram para a floresta, ela os acompanhou pensando, estou viúva, dependo de meus filhos. Logo, onde quer que eles estejam, ficarei com eles. Vemos a mesma conduta em Sita, a esposa do Senhor Ramachandra. O pai do Senhor Ramachandra pediu que ele fosse para a floresta, e não Sita, mas ela preferiu ir com o seu esposo. Quando Rama lhe disse, mas tu não foste banida, fica em casa. E ela disse, não, dependo de ti. Devo ir aonde fores, isto é cultura védica. E um devoto fala, né? A sua grande virtude era a castidade, mas hoje em dia isto não acontece mais. E Prabhupada fala, talvez hoje em dia seja diferente, mas estou transmitindo a ideia védica, isso é tudo. Em todas as circunstâncias, a menos que o esposo seja louco ou algo assim, de qualquer maneira, a mulher lhe é fiel e servil. Até quando o esposo deixa o lar como retirante, a esposa o acompanha. Quando ele toma a ordem de vida renunciada, porém, aí a esposa já não o acompanha. Fora disso, na vida de casado ou mesmo na vida de retirante, a esposa é a companheira e serva constante. Gandhari, o esposo dela era cego. Assim, então, logo ficou definido o casamento, muito embora não fosse cega. Ela voluntariamente se cegou, vedando os olhos para sempre. A literatura védica é muito ilustrativa. A esposa permanece sempre fiel e subserviente ao esposo. Esta é a perfeição dela. Talvez os americanos não apreciem esta ideia, mas isso é outra coisa. Chegou ao apartamento de Prabhupada outra equipe de TV, 4 mulheres e um assistente masculino. Obviamente aquilo era algo proposital. Enquanto a equipe montava suas luzes e equipamentos, Prabhupada mantinha-se serenamente sentado atrás de sua escrivaninha baixa, com alguns de seus discípulos sentados no chão diante dele. Agora vai começar a entrevista, Bimala. Tá, página 78. A entrevistadora primeiro perguntou... Prabhupada é incrível, né? É o que fala naquela tradução, né? Do Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Yovacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Tá, vai ficar para o próximo programa, tá bom. Página 78, a entrevistadora. Tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar, mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com a opção de ler essa coleção em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é o terceiro link aí. Prabhupada, um santo no século XX. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Ayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Prabhupada 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 Guru Deva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai Jamuna Mae Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Sankirtana Jagya Ki Jai Prihat Mridanga Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gora Premanande Hari Hari Bo Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.